autoridade do GDF. Tanto que os órgãos que respectivamente garantem a segurança dos prédios atuam dentro dos prédios ou na fronteira do prédio. Então a Polícia Legislativa da Câmara, a Polícia Legislativa do Senado, a Polícia do Supremo e, no caso do Palácio Planalto, o Exército por intermédio do GSI. Eles atuam ali e na esplanada a PM do DEF. Eu acho que foi um conjunto que aconteceu. Nós tivemos falha da Polícia Militar do Distrito Federal, nós tivemos falha do Batalhão do Exército que defendia o Palácio do Planalto, nós tivemos diversas falhas em conjunto. E eu tenho certeza que isso, a investigação vai poder e vai apurar tudo que nós temos. A polícia acabou autorizando o ingresso. Tem uma imagem que mostra a polícia fazendo escolta desses manifestantes e, em um determinado momento, se perdeu o controle. Você via policiais rindo, você via policiais tirando selfie com os manifestantes. Você vê a polícia abrindo espaço para eles passarem. Ou seja, houve uma facilitação que nunca tinha visto na história desse país. Ele estava na minha mesa de trabalho, a gente próximo, e a Janja tem uma poltrona, ela estava sentada e tinha uma entrada na sala dela. Ela liga para a sala do presidente, o gabinete do presidente, e aí atende um segurança. Pode falar que estão todos aqui numa sala, reunidos, estão ouvindo o que você tem a dizer. E ele dizia, olha, aqui ninguém entra, aqui ninguém entra. Era como se o símbolo do poder que é o gabinete do presidente, ali eles não iam entrar. Você imagina um manifestante sentado na cadeira do presidente. Isso tem um impacto lá muito forte, né? Foi quando eu comecei a fazer as barricadas, né? Então a gente pegou o que tinha disponível lá, móvel, mesa, poltrona, e aí a gente montou no pé das escadas, no pé da rampa. Pessoal jogando muita pedra, bomba, contra a polícia e a polícia ligando. Muita gente A gente tem a informação de que esses radicais conseguiram invadir o Supremo Tribunal Federal. É uma quantidade absurda de pessoas, de golpistas invadindo o Supremo e olha, há uma reação da multidão, hein? Há uma reação da multidão jogando objetos sobre os policiais. O nível de ódio contra o Supremo era muito maior do que contra os outros prédios. A minha grande preocupação naquele momento é que essa ação pudesse levar a algum tipo de vítima fatal. Eu lembro que o Capitólio, por exemplo, tiveram 6 vítimas fatais. Eu fico imaginando o que poderia mudar de narrativa em relação ao que foi o golpe se tivesse tido alguma vítima fatal. Imagine se fizesse uso de arma de fogo. E um desastre, um terror que poderia inclusive acelerar o discurso da necessidade da glória, né? A necessidade de se colocar, entre aspas, ordem através da presença das forças de defesa. Eu liguei ao presidente e ele perguntou, e aí, o que fazer? E eu cumpri o meu papel de assessoria técnica e abri o cardápio a ele. Então o senhor tem intervenção federal, existe a GLO, existe o estado de defesa, existe o estado de sítio. Abri esse cardápio aí. E aí quando se abre o debate sobre a GLO, a Janja fica, ela está sentada nesse momento, e ela fica em pé e diz, GLO não, é entregar para os militares. Foi a Janja que marcou. Não aceita GLO, porque GLO, tudo que eles querem é tomar conta do governo. Se eu dou autoridade para eles, eu tinha entregado o poder para eles. Teve um momento de embate, né? Entre eu e o general Dias, por exemplo, de que eu me exaltei mesmo. Falei assim, general, o senhor não precisa de GLO para entrar lá no Palácio do Planalto e esvaziar as pessoas que estão lá. Só essa quantidade de polícia não vai dar conta de conter. Se o exército não chegar, vão acabar com tudo aqui na esplanada. A fala deles é o seguinte, a gente só consegue controlar isso aqui se baixar a GLO. O presidente ligou algumas vezes. Numa das vezes eu estava lá. E na hora desse telefonema que o presidente deu, não sei com o que ele falou no telefone, parece que ele cobrou para que colocassem mais soldados na rua. E alguém gritou que o soldado, isso é uma verdade,
o Exército só pode ir para a rua sob com o GLO, a garantia da lei e da ordem. E o presidente disse, não, com GLO eu não quero. E alguém disse, só pode ir com GLO. E houve um entendimento que alguém disse, vamos colocar uma GLO para ir para as ruas. Também temos a informação de que o Gonçalves Dias e o ministro Musso diziam para o senhor, pegando o pulso dos militares da hora, que a esplanada só esvaziaria se houvesse a GLO. O senhor recebeu essa informação? Recebi e disse que não ia ter GLO. E aí quando o Múcio liga falando que as polícias das Forças Armadas estavam esperando a GLO, aí o presidente dá um tapa na mesa e diz, quem quiser mandar que dispute a eleição. Vários réus disseram que tiveram palestras no quartel, não só aqui, mas dos quartéis que vieram de outros estados, para que invadissem os prédios públicos, né, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, invadissem e ficassem até que fosse decretada uma GLO, para convencer os militares, quando eles chegassem para atirar, a aderirem ao golpe. Ele fala com a ministra Rosa Weber, ele fala com o ministro Alexandre de Moraes, ele fala com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele fala com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele recebe apoio de todos eles para que a intervenção fosse feita. Então tomei a decisão de fazer, vamos fazer o que tiver que fazer, não tem GLO. E aí ele disse, então vamos fazer a intervenção. Inicialmente a intervenção no GDF. Depois o presidente da República me liga novamente, decorridos talvez 15 minutos, e diz, a intervenção pode ser só na Secretaria de Segurança Pública? Eu disse sim, pode ser total ou parcial, pode afastar o governador ou não, falando do ponto de vista constitucional. Ele disse, então eu quero intervenção só na segurança. E por WhatsApp a gente foi fechando o decreto de intervenção. Ele, a princípio, ele sugere Flávio Dino. E aí eu me lembrei que eu tinha sido diplomado senador alguns dias antes, do 8 de janeiro, no caso, perto do Natal. E aí há uma vedação que alcança os senadores e deputados federais desde a diplomação e não desde a posse. E eu me dou conta que eu teria que abrir mão do mandato de senador para poder ser interventor. Aí já tinha chegado o ministro Alexandre Padilha, já estava aqui. Flávio Dino me chama, vem cá, Padilha, tem uma coisa séria que a gente precisa resolver. E ele fala, olha, eu acabei de perceber que eu não posso assumir o papel de interventor. Estou ligando do presidente aqui para falar isso agora para ele. Aí o Flávio Dino disse para ele que por ser senador não pode. Aí ele sugere o Padilha. Você pode assumir? Falou assim, ó, a gente não sou constitucionalista, não sou juiz, mas se talvez tenha algum tipo de vedação institucional, também sou deputado, eleito, licenciado para assumir o ministério. E como a ligação estava ruim, eu me dirigi a outra sala, que é ao lado, por esse caminho aqui, em busca de um sinal melhor para o celular. E aí o ministro Padilha, Alexandre Padilha, me acompanha. E eu e ele ficamos falando com o presidente dessa janela. E ali